Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje muito abençoada. Essa palavra aqui, ela veio num discipulado que eu tive com um dos meus discípulos. E nós estávamos ali, Deus foi revelando algo tremendo. Eu até brinquei com ele, falei, rapaz, isso dá uma palavra. Ele falou, pastor. E, na verdade, Deus revelou muito no coração dele, ele compartilhou comigo. Aí eu falei, você me permite eu ministrar essa palavra? Ele falou, pastor, maior prazer, né? Mas, essa palavra que Deus ministrou no coração dele, eu fui a me aprofundar um pouco mais. E para mim ministrar essa palavra, eu tive que entender uma outra parte. Então essa mensagem, ela vai ter duas partes. Ela vai começar hoje e vai terminar domingo que vem. Amém? É uma mensagem assim que eu vi que ela é muito rica, tem muitas riquezas na palavra de Deus. Então eu tive que primeiro entender um lado, para mim poder ver para mim ter assim, um apanhamento geral daquilo que Deus quer falar conosco. Então o tema desses 2 domingos é resgatando a autoridade espiritual. Eu quero que você entenda, meu querido, que nós precisamos ter sobre as nossas vidas uma autoridade espiritual. E muito cristão hoje não entende esse ponto, esse princípio que é bíblico nas nossas vidas. E desta forma nós temos sofrido muito por não entender alguns princípios da autoridade espiritual. O tema de hoje é: por que perdemos a autoridade espiritual? Então eu quero que nessa noite, hoje, você entende o porquê nos leva a perder a autoridade espiritual. E qual é o investimento do inimigo para que nós perdemos a nossa autoridade espiritual. E aí domingo que vem, entendeu? É a segunda parte do discipulado, que é a autoridade gera milagre. Então você vai entender, meu querido, que até para tomar posse de milagre tem que manifestar a autoridade de Deus. Tem que manifestar autoridade sobre as nossas vidas. Então eu creio assim que hoje Deus vai poder falar muito aos nossos corações. Então, a primeira parte dessa mensagem é: por que perdemos a autoridade espiritual? Ou nunca tivemos. Às vezes a pessoa nunca entendeu que tem uma autoridade espiritual sobre a vida dela e nunca pôs isso em prática. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Deixa aberto aí, livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Querido, estou com 2 hóspedes em casa. Meu Deus, que loucura. Esteja orando pela minha vida. Estou jejuando. Mas tem um hóspede que, olha, dá trabalho. O Douglas, ele trouxe 2 cachorrinhos, lindo, maravilhoso. Mas eu gosto de cachorro longo. Amém? Cadê o seu? Glória a Deus, amém. E eu estou com esses 2 hóspedes, então esteja orando por mim essa noite e por eles também. Mas são muito abençoados, que cachorrinhos bonitos. Amém? Glória a Deus. Abriu aí Atos capítulo 19. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Atos, assentado, mas com muita reverência, a palavra de Deus. Vamos à palavra para falar. Atos 19, do 11 ao 16. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário, ao ponto de levarem aos enfermos os lenços e os aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vidas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns dos judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espírito maligno, dizendo: esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas,
o sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vós? Quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que, desnudo e ferido, fugiram daquela casa. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por este culto tão precioso. Obrigado por essas vidas tão preciosas neste lugar. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e nós te agradecemos. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de louvar nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar na tua casa nesta noite e nós te agradecemos, ó Deus. Pai, nós queremos um pouco mais. Queremos agora dar totalmente liberdade ao Espírito Santo, o único pastor desta igreja, o único pastor das nossas vidas. E nós clamamos agora, meu Pai amado, ao Espírito Santo de Deus que nos ensina a tua palavra. Fala conosco. Quantos corações aqui nesta noite precisam uma resposta, precisam ouvir de ti, ó Deus. Então fala a esses corações. Traga a tua graça sobre nós, o entendimento da tua palavra. Pai, nós tomamos posse agora sobre essa autoridade que Jesus delega à igreja e mandamos embora daqui tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda obra das trevas, todo espírito maligno sai deste lugar agora em nome de Jesus. Nós ordenamos pelo poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem do Senhor sai deste lugar agora em nome de Jesus. A única coisa que queremos aqui é a tua graça, é o mover do teu Espírito, é os anjos do Senhor, meu Pai, falando conosco, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Autoridade. Autoridade é uma posição dada a pessoas, né, que estão no comando ou que estão no controle. A pessoa, quando ela tem autoridade, ela tem uma autoridade de exercer naquele lugar. Às vezes, quer ver uma autoridade que às vezes a gente conhece muito, nós vemos um policial. Ele é um homem comum, mas quando ele veste aquela farda, quando ele está vestido com aquela roupa o capacita ele de autoridade. Autoridade para repreender, autoridade para prender, está sobre ele, por causa daquela roupa que está sobre ele. Da mesma forma, é um guarda de trânsito. Você pode ver, de repente vem lá na pista, lá aquele caminhão grandão, correndo, descendo, e aquele homem vem, o caminhão vem a toda, vem ali. Aí aquele guarda, ele entra no meio da rodovia e manda parar. E aquele caminhoneiro, ele, pela autoridade delegada àquela pessoa, ele para aquele caminhão. Por quê? Por causa da roupa. A roupa, ela representa a autoridade que está revestida aquela pessoa. Então a Bíblia nos ensina algumas autoridades a qual nós temos que submetermos. Você quer ver a autoridade governamental? Nós temos que submeter as autoridades governamentais. Por isso que nós, como cristãos, meu amado, nós temos que não só votar com consciência, mas votar orando a Deus, para que a pessoa que entre ali te represente as leis e seja usado por Deus. São leis governamentais. Você sabia, querido, que eu não sei você, eu, graças a Deus, as pessoas reclamam muito do NPS, do SUDS, dos postinhos. Eu vejo mesmo maltrato, o descaso, demora para atender. Querido, mas olha, não estou aqui para engrandecer ninguém, mas eu vou te falar, todas as vezes que eu precisei, eu exerci a autoridade. Estava sobre a minha vida e a autoridade estava sobre aquelas pessoas. Todas as vezes que eu orei, que eu fui em algum postinho, que eu busquei a Deus, eu fui bem atendido. Colocaram uma equipe de médicos muito abençoada. Eu lembro uma vez que fazia muito tempo que eu não queria operar o joelho. Vocês lembram disso? Quantas pessoas queriam fazer essa cirurgia? Eu levei anos porque eu não queria. O dia que eu decidi operar, eu falei, eu vou querer operar. O dia que eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou, olha, você vai ter problema mais tarde, quando chegar a velhice, esses ligamentos aí você vai ter um problema no joelho. Por que você não opera agora?
Do dia que eu ouvi isso, que eu decidi a operar, meu amado, em 6 meses, eu já tinha feito até ressonância. E já estava participando, já operei, já tive até alta. Graças a Deus por isso. Última consulta que eu tive, o médico olhou e falou assim: meu filho, mas você não fez nenhuma sessão de fisioterapia? Eu falei: não fiz nenhuma. E eu fiz todos os movimentos que ele pediu ali. E graças a Deus fui muito bem atendido. Quantas vezes eu saí com o Douglas, às vezes nós corríamos no postinho e nós íamos orando no carro: Deus, prepara médicos preparados pelo Senhor. Queridos, você sabia que às vezes muitas pessoas vivem reclamando muito? Isso que o inimigo quer. E nós, querido, entenda bem, os seus lábios são para abençoar. Há poder nos seus lábios. Há poder quando nós profetizamos sobre o reino espiritual. Em vez de nós nos juntarmos com a multidão e viver reclamando, e viver murmurando, e viver falando mal, está na hora de nós começarmos a levantar nossas mãos e pedir para Deus mudar essa situação. Porque é isso que é ter essa autoridade sobre as nossas vidas. Então, nós temos que estar sujeitos. Você quer ver quantos casamentos hoje estão hoje em discórdia? Porque é um princípio na autoridade sobre o marido. Infelizmente. Às vezes o marido não tem condição, mas às vezes, querido, a esposa, ela tem que estar submissa ao seu marido. O marido é autoridade sobre a mulher. É bíblico isso. Ah, mas ele não conhece, ele não sabe. É um outro ponto. Mas a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela não só edifica, mas a mulher sábia ganha o seu marido sem palavras. É a palavra de Deus que nos dá respaldo sobre isso. Mas é bíblico isso, a autoridade do marido sobre a esposa. Você quer ver uma outra autoridade também que os jovens vivem desfazendo dela? É a autoridade dos pais. Por que hoje, meu amado, você não vê os jovens vencer como deveria? Às vezes a gente olha para alguns jovens, eles têm um potencial tão precioso, e você vê que esse jovem não avança, não sai do lugar, porque eles quebram o princípio de autoridade dentro das casas, com seus pais. Seus pais são autoridade sobre os filhos, é palavra de Deus. A palavra de Deus também fala, meu amado, da autoridade dos patrões. Você sabia que aquela pessoa que te empregou, de repente ela serve a outro Deus, de repente ela não vai na igreja, mas você está ali, e ela é autoridade sobre a sua vida. Ela paga, você recebe por aquilo. Quantos cristãos eu vejo amaldiçoando seus próprios trabalhos? É hora de nós orarmos, meu irmão. As suas palavras, elas têm poder, e naquele lugar você é autoridade do Senhor Jesus. Então nós temos que abençoar, porque são pessoas constituídas de autoridade sobre as nossas vidas. Você quer ver uma autoridade também que está sobre, a Bíblia fala lá em Colossenses, em 1 Coríntios, sobre os crentes maduros. Há uma autoridade sobre esses crentes maduros. São crentes que são líderes. Um líder, meu amado, ele é revestido de autoridade para ele poder tomar conta de uma célula, de um pequeno grupo. Quando o líder de célula vai nas quartas-feiras na célula, ele está revestido de autoridade. Ah, mas ele é novo convertido. Mas a palavra não está falando se ele é novo ou não. A palavra fala que ele está ali pela autoridade do poder do nome de Jesus. Então são autoridades, meu amado, que estão sobre as nossas vidas, e nós temos que submetê-las. E quando nós quebramos esses princípios dessa autoridade, nós atraímos às vezes maldição sobre as nossas vidas. E da mesma forma é o reino espiritual. O reino espiritual, ele é dotado de autoridade. A gente viu aqui um texto, e esse texto, meu amado, mostra a autoridade que estava sobre o apóstolo Paulo. Quanta autoridade na vida deste homem. O livro de Atos é um livro maravilhoso. É um livro, meu amado, que conta a história, a origem da igreja. O livro de Atos, meu amado, é um livro que você vê o mover do Espírito Santo. Eu desafio você a estudar, a ler o livro de Atos. Às vezes nós queremos ver tantos milagres, mas olha quantos milagres tem no livro de Atos. Capítulo 12, o apóstolo Paulo, numa dessas,
o apóstolo Pedro estava preso, pronto para ser decapitado, e a igreja orando numa casa, e Deus envia um anjo ali para o libertar. Quantos milagres a gente vê feito pela mão dos apóstolos no livro de Atos. O livro de Atos é um livro que ele começa sobre obediência. Se você for ler Atos 1:4, fala: e não sair, não saia de Jerusalém até que vocês sejam revestidos. É um livro que começa com obediência, e ele vai terminar nas viagens do apóstolo Paulo chegando em Roma. Um livro que termina em missões, em evangelismo. Então é um livro maravilhoso para nós conhecermos a nossa história como cristão, como igreja do Senhor, e entender a autoridade que Jesus delega sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O versículo 11 e 12, nós vimos aqui como que o apóstolo Paulo tinha autoridade sobre a sua vida. Se você for ler todo o capítulo 19, você vai ver que nas caminhadas do apóstolo Paulo, nas suas jornadas, o apóstolo Paulo era tremendamente usado por Deus. E ele chega aqui em algum lugar aonde ele ora, né, ele conversa com um grupo de 12 irmãos, e os irmãos só tinham sido batizados no batismo de João. E ali ele ora, e os irmãos recebem o batismo do Espírito Santo. E se você continuar lendo, você vai chegar aqui no versículo 11, você vai ver que o apóstolo Paulo fazia muitos milagres. E o versículo 12 vai nos deixar ainda algo assim de ver a autoridade, que a palavra fala que os aventais que Paulo usava, os lenços que ele usava, às vezes não dava para atender muita gente, às vezes eram muitos que ele estava orando, orando pelos enfermos, às vezes eram muitas pessoas que vinham. Ele pegava e falava: Tó, leva lá meu lenço, leva meu avental. E a palavra de Deus fala, meu amado, que quando essas pessoas levavam o lenço, o avental, os espíritos de enfermidade batiam em retirada, os demônios fugiam, só pelo ato profético, só pela palavra liberada. Leve esse lenço, leve esse avental, coloca sobre o enfermo. E a palavra de Deus o curava eles. Fala versículo 12, 19 e 12. E pondo ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e o espírito maligno se retirava, só com o lenço e o avental. Por quê? Porque era um homem dotado de autoridade. É um homem, meu amado, que sabia o princípio de ter autoridade espiritual. Sabia exercer uma autoridade espiritual. E nós, como cristãos, nós temos que buscar essas autoridades espirituais. Porque nós lemos aqui no versículo 13 que algum grupo de judeus estavam fazendo a obra de Deus. Aqui conta que 7 homens judeus, filho de um sacerdote, e se você for ler aí, era um sumo sacerdote, não era um sacerdote apenas, era um sumo, ele era graduado como sacerdote. A palavra fala que seus 7 filhos estavam fazendo a obra de Deus. E a palavra de Deus fala, meu amado, que numa dessas, eles levaram a maior surra de um endemoniado. Eles foram tentar expulsar ali demônios. Eles viram o mover da igreja, eles viram o que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo, eles viram aquilo que estava sendo feito pelo nome de Jesus. Essas pessoas com boa intenção, coração bom, querendo fazer a obra de Deus. E a palavra de Deus fala que quando eles exerceram ali para expulsar o endemoniado saltou sobre eles e deu uma maior surra. E eles fugiram. Querido, infelizmente, é uma realidade hoje dentro das igrejas. Quantos cristãos estão vivendo esse momento de lástima? Este momento, meu amado, aonde perderam a voz profética, aonde perderam a autoridade, e estão correndo, estão feridos, estão desnudos, né? Aqui fala desnudo, foram todos desvestidos, perderam todas as suas vestes, porque estavam fazendo a obra de Deus. Quantos estão na condição dessas pessoas, querendo fazer a obra de Deus,
conhecem a Deus, servem a Deus, mas estão levando a maior surra, estão, meu amado, levando a maior rasteira. Querido, você sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Quantos cristãos, meu amado, tentam às vezes fazer a obra de Deus, e você vê de repente a pessoa fazendo algo para Deus, ou cantando, ou ministrando a palavra, ou fazendo algo, ou evangelizando, e passa alguns dias, a pessoa está deprimida, caída, sofrendo. Por quê? Porque perderam a autoridade espiritual. Perderam a autoridade espiritual. Eu quero que você entenda nessa noite, que você saia daqui desse culto, que você entenda que você é revestido de autoridade espiritual sobre a sua vida. Domingo que vem, meu amado, você vai ver que essa autoridade vai gerar milagre na sua vida. Mas se você não conhecer o princípio de autoridade, não tem como o poder de Deus se manifestar. Se nós não conhecermos o que é a autoridade de Deus nas nossas vidas, não tem como o poder de Deus se manifestar, porque Ele manifesta onde há autoridade do nome de Jesus. Quantos hoje estão como esses filhos de serva, fugindo, correndo, não aguentam mais as suas vidas, levando uma surra por dia, levando, meu amado, ali uma rasteira do inimigo. Por quê? Porque perderam a autoridade espiritual. Então nessa noite nós vamos ver por que nós perdemos a autoridade espiritual, ou nunca possuímos, ou nunca fizemos bom juízo dela na nossa vida. Esses 3 versículos que nós lemos aqui vai nos mostrar muito forte no nosso coração o que se faz perder a autoridade espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, vamos entender o que nos leva a perder a autoridade espiritual. Primeiro, o versículo 14 fala: e alguns, versículo 14 fala, os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, o sumo sacerdote. Primeira coisa que eu quero que você entenda, querido, que nos faz perder a autoridade espiritual, que não basta ser religioso. Não basta ser religioso. Querido, religião não traz autoridade na vida de ninguém. Aqui mostra que esses filhos desse sumo sacerdote conheciam a lei. Aqui mostra que esses homens sabiam quem era Deus. Aqui mostra que esses homens, meu amado, estavam acompanhando o mover da igreja. E a palavra de Deus fala que eles foram fazer a obra do Senhor. Então eu quero que você entenda, querido, que ser religioso não traz autoridade espiritual na vida de ninguém. Não é, meu amado, por fato de eu conhecer a Deus. Não é pelo fato, meu amado, de eu não faltar de nenhum culto. Não é, meu amado, pelo fato, querido, de eu entender que Deus faz milagre. Não é o fato disso. O fato, querido, que eu quero que você entenda, que só ser religioso não basta. Por que muitos cristãos hoje, meu amado, estão apanhando? Por que muitos cristãos estão fugindo hoje da situação? Porque são religiosos. Pessoas religiosas. Pessoas, meu amado, que estão dentro da igreja, mas estão não com um único propósito. Estão com o propósito de si mesmo. Eu quero que você entenda, meu amado, que ser religioso nos faz perder a autoridade espiritual. Querido, quantas histórias nós temos visto de pessoas. Pastor Joel, ele ministra uma palavra no final do Mergulhando a Visão, a última palavra do Mergulhando, onde ele fala das multiplicações. E ele conta que ali pessoas, meu amado, têm até medo de falar, né? Até ele brinca, ele fala assim: pastor, eu queria que o senhor orava, porque o Didi está me atormentando. Aí ele: Didi, os Trapalhões? Não posso nem falar o nome. Queridos, pessoas que não têm autoridade espiritual, estão dentro das igrejas. Ele falar o Didi, que é o diabo, ele fica falando: não, eu não posso nem falar isso.
Eu lembro aqui quando eu locava DVDs, e às vezes as pessoas me perguntavam: eu posso assistir esse? Eu sempre às vezes dava risada por dentro, né? Eu falo: pode. A pergunta é óbvia, pode. A forma é como você vai assistir. Aí geralmente, às vezes tinha aquele cristão que queria ver sempre filme de terror, né? E perguntava: meu irmão, você pode assistir, você só não pode confundir as coisas. Se de repente você vê um gato andando no telhado, você vai achar que é demônio e vai sair amarrando e repreendendo tudo. Querido, eu sempre assisti filme, mas o filme terminou, para mim acabou. A minha vida não se baseia em filme. Mas por quê, meu amado? Porque são pessoas, querido, que não têm autoridade espiritual. São pessoas religiosas. São pessoas, meu amado, que andam querem estar, gostam dos louvores, gostam de ver o mover no povo de Deus, admiram os milagres, mas só querem isso. Jesus lidou com esse povo. Jesus via ali, meu amado, a multidão que queria os milagres, mas não queriam ser discípulos. Há uma grande diferença entre discípulo e multidão. Então, querido, não basta ser religioso. A religião, ela tem minado, ela tem destruído a autoridade espiritual do cristão. Tem muitas pessoas escondidas dentro das igrejas, meu amado. E posso te falar, um panca de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, mas na verdade, não engana ninguém. O diabo sabe quem é, o reino espiritual sabe quem é. Nós podemos enganar o homem, nós podemos enganar as pessoas, nós podemos até dizer quem nós somos, mas na verdade, querido, os olhos de Deus não enganam os demônios, não enganam o reino espiritual. Então, querido, ser religioso não basta. Esses filhos de Seva eram homens religiosos, homens que queriam fazer a obra do Senhor. E você pode ver que são pessoas, querido, até de bom coração. Pessoas, meu amado, que não aguentava mais ver o sofrimento na vida das pessoas. Pessoas, meu amado, que na verdade não conseguia mais ver essas pessoas sendo atormentadas pelos demônios. Eles quiseram fazer por conta própria, achar que é do jeito deles. Tem muito cristão, meu amado, que está fazendo achando que é do jeito de nosso. E não é do nosso jeito. É do jeito que o Espírito Santo quer. É do jeito que Deus opera. É do jeito, meu amado, que alegra o coração de Deus. É do jeito, meu amado, que alegra eu estar na presença do Senhor. É dessa forma. Então, meu amado, ser religioso não basta. Ser religioso não basta. Quantos, meu amado, até anotei aqui, quantos, por carregar uma Bíblia ou frequentar uma igreja, pensam que isso basta? Dentro da igreja é fácil ser cristão. Dentro da igreja é fácil. Eu quero ver, meu amado, você, até por dentro da igreja é fácil ser crente. Eu quero ver você ser cristão dentro da igreja. Ser cristão, uma postura diferente. Cristianismo. O que é cristão? É quem segue os passos de Jesus. O que é evangélico? Aquele que segue as doutrinas do evangelho. Então não adianta, querido, eu estar na igreja e não querer ser cristão verdadeiro. Estarei enganando a mim mesmo. Estarei enganando, meu irmão, das pessoas. Mas o reino espiritual você não engana. Não basta ter postura de crente. Tem que ser cristão. Tem que ser verdadeiro, irmão. O reino espiritual, ele tem que se render aos seus pés quando você anda na rua. Os demônios têm que tremer quando você dobra o joelho para orar. O mundo, meu amado, tem que entender que a voz profética de Deus está sobre a igreja, está sobre nós. O Velho Testamento, meu amado, Deus manifestava de 3 formas diferentes. Deus manifestava sobre o rei para julgar a lei, para bater o martelo, para operar, para dizer o que podia e o que não podia. Deus se manifestava sobre o sacerdote, para trazer, meu amado, o povo ao conserto, para apresentar o pecado do povo diante de Deus e fazer o sacrifício e as pessoas serem perdoadas. E manifestava diante dos profetas,
A boca de Deus falando o que podia, o que não podia, a forma e o jeito. Vai ler as histórias, vai ler os livros dos profetas, vai ver como esses homens sofreram, porque eram boca de Deus sobre a face da terra. Quer ver um? Lê a história de Jeremias, vê o sofrimento daquele homem, vê o tanto que ele sofreu por um povo, ao ponto, meu amado, de escrever lamentações chorando. De por quê? Porque ele ouvia Deus falar, e ele falava e ninguém obedecia. E está sobre nós, a igreja, a boca de Deus sobre a terra. Está sobre a minha vida e a sua vida, meu amado. Só que só vai manifestar se houver autoridade, se houver poder de Deus, se houver, meu amado, intimidade com o Espírito Santo. Então eu quero que você entenda nessa noite, não basta ser religioso. Não basta. Só ser religioso, meu querido, não vai nos levar a lugar nenhum. João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a única verdade nas nossas vidas. É Ele que nos liberta, querido. É Ele que nos liberta. E se você continuar lendo o 36, você vai falar: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque é Jesus Cristo que liberta. Ele é a verdade nas nossas vidas. Para de se enganar atrás de uma religião. Para de achar, meu amado, que nós somos crentes. Porque crente, a Bíblia fala que até o diabo é. A Bíblia fala que ele não obedece. Está na hora de nós termos uma postura de cristão. Está na hora de nós termos, meu amado, uma postura de exercer a autoridade de Jesus sobre a face da terra. É por isso que Ele te escolheu. Amém? Por isso que você está aqui nessa noite. Por isso que nos alegra o coração, porque Ele não erra na escolha. Se Ele te escolheu, porque você é capaz. Se Ele te escolheu, meu amado, porque você vai muito além de ser religioso. Se Ele te escolheu, meu amado, porque Ele sabe aonde você pode chegar. Você pode estar passando a luta que for, querido. Por isso que eu sempre falo, em meio às lutas, não pare. Em meio, meu amado, ao mar agitado, não pare de andar. Não pare de caminhar. Não pare, querido, porque Deus é contigo. Deus está presente nas nossas vidas. É Ele. Amém? Então, o primeiro ponto, não basta ser religioso. Nós vimos aqui que esses filhos de Cefo tomaram a maior surra. Por quê? Primeiro ponto, eles eram apenas religiosos. Segundo ponto, para nós entendermos aquilo que tem tirado a autoridade espiritual. Não basta saber quem é Jesus, tem que ter intimidade. Querido, você viu aqui que o versículo 15 fala que: mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vós? Quem sois? Querido, só saber quem é Jesus não traz autoridade. Só você saber que Jesus foi aquele homem muito bom, filho de Deus, que nasceu, que cresceu, que separou 12 homens, que ministrou na vida desses 12 homens, depois desses 12 homens se tornaram 70 discípulos, que fez milagre, que fez maravilhas. Só conhecer não basta. Não traz autoridade sobre ninguém. Uma vez, em um congresso, nós vimos um pastor falar que o nome de Jesus era como um cartão de crédito. Se você pegar um cartão de crédito de uma pessoa, está lá o nome da pessoa, você pode pegar. Você pode andar com esse cartão de crédito. Você pode até falar que ele é seu. Mas tenta usar ele em algum lugar. O que vai te faltar? A senha. Muitas pessoas, meu amado, conhecem o nome de Jesus, só não conhecem a senha. E essa senha se chama intimidade, conhecimento de Jesus Cristo. Então não basta só saber quem é Jesus. O que nos traz, meu amado, e nós temos que ter no nosso coração, é o desejo de conhecê-lo, de caminhar, de andar com Jesus Cristo. Você pode ver, querido, que Jesus, de quando ele começou seu ministério, você vê que ele está dentro de um ciclo de caminhada.
Você nunca viu falar que Jesus ficou tantos meses alojado, parado, esperando o sol abaixar para eles caminharem, esperando, meu amado, de repente as coisas melhorarem para ele fazer a obra, esperando de repente o governo romano ali abaixar o preço dos impostos para ele poder continuar. Não, querido. Jesus, meu amado, quando começou seu ministério, em 3 anos e meio, você só vê ele caminhando, você só vê ele mandando dizer: siga-me, anda. Você não vê Jesus. Sabe o que ele está querendo dizer, querido? Que a nossa vida não é parada. A nossa vida, meu amado, é uma vida de caminhada. E sabe o que é mais gostoso? Que quando você lê o último versículo de João, capítulo 21, João 21, versículo deve ser 25, vai falar assim, ó: se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não caberia em livro sobre a face da terra. Em 3 anos e meio, querido. Por quê? Porque a vida dele não era parada. Ele era um homem que ele andava, que ele caminhava. E sabe como é que ele quer a igreja? Que a igreja caminhe, que a igreja avance, que a igreja não pare. Querido, nós temos que entender que nós somos sim afrontados. Tem problema, tem dificuldade, tem afronta, tem desânimo, tem. Mas não pare. Eu sempre tenho falado isso. Você está agora no meio de um turbulhão, você está no meio de um deserto, querido, mas se você não continuar caminhando, esse deserto não acaba. Porque se você parar, a obra para. As promessas param sobre a sua vida. E aí ficamos ali. Então, querido, não basta só saber quem é Jesus. Temos que ter intimidade com Jesus Cristo. Os homens sabiam quem era Jesus. Os demônios sabiam quem era Jesus. Eles sabiam. A grande diferença que eu quero que você entenda nessa noite, querido, que o saber é diferente do conhecer. Vocês podem saber quem é o pastor André. As pessoas podem saber, o pastor André é o pastor André. Mas para me conhecer, tem que caminhar comigo. Para me conhecer, para saber que eu também sou falho, para saber, meu amado, que eu tenho as minhas fraquezas, só vai saber quem estiver caminhando comigo. Então, querido, saber é diferente de conhecer. Se nós queremos pregar e ter autoridade no nome de Jesus, nós temos que conhecer quem é Jesus Cristo. Nós temos que saber o seu propósito. Nós temos que saber, meu amado, por que ele caminhou, por que ele veio resgatar a igreja. Queridos, nós fizemos uma pesquisa na porta dos cultos. Eu não quero dizer, eu estou falando da igreja geral. Muitos não conhecem nem o propósito de Jesus sobre a face da terra. Eu conheço cristão, meu amado, que não sabe nem por que Jesus carregou a cruz. Eu conheço pessoas, querido, que não sabe, acha que Jesus nasceu no dia 25. E tem isso. E acha que é o dia do aniversário de Jesus Cristo. Posso dizer para você que você está em festa errada, querido. Você está em festa errada. Por quê? Porque nós só sabemos de Jesus, nós não o conhecemos verdadeiramente. A palavra fala: se conhecereis a verdade. Se você conhecer quem é Jesus, ela vai trazer libertação para a sua vida. Se você conhecer os planos de Jesus para a sua vida, se você saber, meu amado, dos propósitos, o porquê daquela cruz, o porquê do sangue derramado, o porquê, meu amado, que não podia ser morto de outra forma a não ser de cruz, o porquê que ele se entregou por mim e por você. Mas nós temos que conhecer, e para conhecer nós temos que andar com Jesus. Aqueles homens que sabiam quem era Jesus, esses homens sabiam, da mesma forma que eles sabiam, os demônios também sabiam quem era Jesus. Mas mesmo com o nome de Jesus, nós lemos aqui que levaram a maior surra, que eles apanharam. Tem muito cristão hoje, querido, querendo clamar o nome de Jesus e está tomando rasteira do diabo em casa e fica falando: está amarrado. Está amarrado o quê? Por que está amarrado? Aonde está amarrado? Se não tem nem autoridade para falar. Temos que conhecer Jesus. Temos que andar com Jesus Cristo. Queremos tanta coisa que Deus faz nas nossas vidas, mas às vezes não queremos ter compromisso com Jesus Cristo.
Então, meu querido, eu quero que você entenda isso. A multidão sabia quem era Jesus. A multidão sabia, meu amado, quando vinha aquele homem, que você poderia pegar os enfermos e levar lá que ele curava. A multidão sabia, querido, que eles podiam ficar 2, 3 dias com Jesus, que no final ia ter uma multidão de pão para eles comerem. A multidão sabia isso. Mas a multidão só sabia quem era Jesus. Agora, os discípulos o conheciam. Os discípulos sabiam, os discípulos conheciam ele. O discípulo andava com ele. O discípulo, meu amado, sabia. Você quer ver uma coisa que os discípulos presenciou? Você sabia que Jesus passou por um momento de aflição sobre a face da terra? Por quê? Porque sendo 100% Deus, mas 100% homem, ele sabia o que ia acontecer como sendo Deus. Então ele sabia o que ele já ia passar. E ele sofreu na pele como homem, porque ele sabia o que ele teria que passar. E sabe quem presenciou isso? Seus discípulos. Numa feita, meu amado, Jesus pega 3 discípulos, os mais chegados, quem sabe? Quem? Pega Pedro, Tiago e João e fala: vem cá, vou levar vocês para um culto diferente. E aí leva eles num monte. Pedro, Tiago e João, é discípulo. Olha aqui, ó, quem conhece Jesus, Jesus leva para levar, para ver coisas diferentes, meu amado. Jesus falou: vem cá, vou levar vocês para um culto diferente. Vocês estão muito acostumados aí, vem cá. Levou eles num monte. Daqui a pouco vem um monte, conhecido como Monte da Transfiguração, que a glória de Deus estende naquele lugar, aonde vem ali Elias e Moisés, Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. E ali eles vejam aquilo. Sabe o que eles viram? Esse mover espiritual? Porque eles conheciam Jesus, eles andavam com Jesus. Eles não só sabiam quem era Jesus, mas sabiam onde Jesus podia chegar. Querido, não basta só saber quem é Jesus. Temos que caminhar com Jesus. Temos que andar com Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus. Não gosto de ficar muito de navegando na Bíblia não, mas vai lá em Mateus 28. Vamos entender aqui a grande comissão. Mateus capítulo 28, último capítulo. Mateus capítulo 28. Quem encontrou, diga amém. A multidão sabia quem era Jesus e os discípulos o conheciam. Mateus 28, o 18 fala. Mateus 28, 18 fala: e aproximou-se Jesus e falou dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e... Quem que sabia que a autoridade estava sobre Jesus? Os discípulos. Ele chegou e falou assim: ó, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aí o 19 fala: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20, ensinando-os a guardar ou observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você entendeu, querido? Quem conhece Jesus sabe que toda autoridade no céu e na terra foi dado para ele. E debaixo desse comando, sabe o que ele fala? Agora vocês podem ir, mas não faça convertidos. Agora vocês vão e não faça um grupo de amontoado de pessoas. Vocês façam discípulos. Porque discípulo, meu amado, é aluno. Discípulo é aquele que quer aprender. Discípulo é aquele que se dispõe a querer caminhar junto. Discípulo, meu amado, é aquele que quer conhecer. Diferente da multidão que só queria saber quem era Jesus. Então ele fala assim, ó: essa autoridade foi dada para mim, e eu agora delego a vocês. Vocês vão e façam discípulos. E vocês vão fazer de todas as nações. Aqui eu me alegro, porque quando esse texto foi escrito, esse texto aqui foi Mateus que escreveu. E essa carta foi direcionada aos judeus, foi direcionada ao povo judeu. Querido, se aqui não entra todas as nações, nós poderíamos falar: pô, mas Jesus só queria salvar aquele povo, Jesus só queria fazer discípulo para aquele povo ali.
Mas a palavra de Deus vai dizer: ide fazer discípulo de todas as nações. Você é brasileiro? Tem uma pátria? Temos uma nação? Então nós somos discípulos de Jesus. Amém, querido? Mas então, e aí o versículo 20 fala aqui: eis que estou convosco. Aí fala, algum momento? Só até terminar o culto? Todos os dias. Por que muito cristão, meu amado, vão para casa e só tem Jesus da porta da igreja para dentro? Não consegue exercer autoridade dentro de casa. Não consegue exercer autoridade sobre as dificuldades. Sabe por quê, querido? Porque não entende que a autoridade de Jesus está conosco todos os dias. É a autoridade de Jesus delegada nas nossas vidas. Todos os dias a autoridade de Jesus está sobre a sua vida. Por isso, para de reclamar do governo, para de reclamar da vizinha, para de reclamar, meu amado, do salário que você recebe. Para de reclamar, porque a autoridade de Jesus está sobre a sua vida. E aquilo que você fala, querido, as suas palavras têm poder. Se há autoridade, tem que manifestá-la para o bem. Se há autoridade, eu tenho que manifestar para o bem. Amém? Os discípulos conheciam e sabiam da onde vinha a autoridade. Por isso que eles exerciam. Então, segundo ponto, não basta saber quem é Jesus. Tem que ter intimidade. Isso destrói a autoridade espiritual. Primeiro, não basta ser religioso. Aqueles homens eram apenas religiosos. Não basta só saber quem é Jesus. Nós temos que conhecer Jesus. Temos que andar. E terceiro ponto, para nós orarmos e encerrarmos: o que mais destrói a autoridade espiritual é uma vida de pecado. Vou provar para vocês aqui que esses 7 homens eram religiosos, sabiam quem era Jesus, mas estavam levando uma vida de pecado. O pecado, meu amado, destrói a autoridade na vida do cristão. Quantos cristãos, quantas pessoas boas são escravos do pecado, não têm autoridade por causa do pecado que está sobre a vida da pessoa. Esses homens aqui, meu querido, eles não tiveram autoridade, porque além de tudo, de ser só apenas religioso, de ser só saber quem era Jesus, eles estavam levando uma vida de pecado. E quantos hoje, querido, estão levando uma vida de pecado? Posso afirmar para vocês, meu amado, que o pecado tem destruído e corroído muitos. E você sabe que eu vou te trazer uma verdade? Não são pecados escandalosos, não, querido. Não é adultério, não é prostituição, não são pecados escandalosos que têm destruído a humanidade, não. São pequenos pecadinhos que têm minado a autoridade sobre a sua vida. Mentirinha, picuinha, falsidade, não ser leal, injustiça. São pequenas pedrinhas que têm caído na água, têm caído no rio e têm descido às profundezas. Não são grandes pecados não, meu amado. Pecado grande traz vergonha para as pessoas. Pecado grande, meu amado, você fica envergonhado. Pecado grande, querido, adultério, roubo, prostituição. Isso aí, meu amado, traz escândalo. Mas o que tem destruído a vida de muitos é o pecadinho, é aquela mentirinha que você ousa a contá-la a cada momento. E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E todas as vezes nós estamos querendo gerar um pequeno filho. E são pequenas coisas que têm tirado a autoridade na vida de um homem. São pequenas coisas, meu amado. Fala que eu não estou, estando dentro de casa. Quando atende, manda dizer que eu não estou. Vamos no culto, hoje não dá.
Mas não dá por quê? Porque não tem autoridade, não tem vontade de falar, porque eu quero ficar assistindo o Faustão. Quantos cristãos estão sendo destruídos, querido? Pelo pecadinho, pela coisinha escondida. Sabe o que eu costumo dizer? Agora eu vou falar quando eu também ministro no Mergulhando na Visão. Eu costumo dizer que é o pecado de estimação. É aquele que você cria bem escondido. E você sai, querido, ele está ali à sua espreita. Aonde você anda, ele está à sua espreita. Pecadinho de estimação, querido. Confesse isso para Jesus. Confesse isso para Deus para ser curado. Confesse isso para Deus para ser perdoado. E se você não aguenta ser curado, meu amado, vai para o princípio do discipulado. Confessai uns aos outros. E a oração do justo, orar por você, orar por minha vida, para mim ser curado. Mas não fique escondido nesses pecadinhos. Isso tem destruído, meu amado, a autoridade na vida das pessoas. Você quer ver, meu amado, um pecado que está até na Bíblia? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Ela fala que ele comete pecado. Quantos cristãos sabem o que tem que fazer? Quantos cristãos sabem que tem que orar? Quantos cristãos sabem que tem que ler a palavra de Deus? Quantos cristãos sabem, meu amado, que tem que falar de Jesus para as pessoas? Mas não falam, não conseguem falar, porque não tem autoridade. Não tem autoridade, meu amado, para ler a palavra de Deus. Quantos cristãos não conseguem ler a palavra de Deus porque não tem autoridade, meu amado, para ler a palavra de Deus? Porque para ler a palavra de Deus você tem que ter autoridade. Você quer ver uma experiência? Começa a ler, te dá sono, a campainha toca, o telefone toca, alguém te chama, alguém que nunca veio na sua casa vem. Sabe por quê? Porque é espiritual, cristão. É espiritual e o diabo sabe disso. Porque se você ler, você vai conhecer a palavra de Deus. Se você ler, você vai conhecer as promessas de Deus sobre a sua vida. E é por isso que ele não quer que você lê. Então até para ler a palavra de Deus tem que ter autoridade, meu amado. Até para ler a palavra de Deus eu tenho que amarrar meus demônios. Até para ler a palavra de Deus, meu amado, eu tenho que fazer daquele tempo santo, daquele momento precioso. Mas muitos cristãos não têm autoridade. Sabe por quê, meu amado? Porque fala e não cumpre. Você sabe por que as pessoas não conseguem ler a palavra de Deus? Porque quebra pequenos votos. Porque quebra pequenos votos. Fala e não cumpre. Fala e não tem autoridade. Fala e não faz. E quando nós não fazemos, meu amado, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E os demônios estão olhando e dando risada. Está na hora, cristão, de nós sermos uma igreja curada. Uma igreja que tem voz profética. Uma igreja, meu amado, que tem autoridade. Uma igreja que tem autoridade. Muitos cristãos não conseguem ter uma vida de oração, meu irmão. Sabe por quê? Porque a oração te traz intimidade com Deus. A oração, meu amado, te faz você ir para as águas profundas. A oração, meu amado, faz você mergulhar onde os seus pés não alcançam. A oração, meu amado, te faz você ficar nas mãos de Deus. É através da oração que nós conhecemos o reino espiritual. Mas para orar, meu amado, tem que ter autoridade espiritual. Muitos não conseguem ter vida de oração porque não tem autoridade espiritual. Sabe por que não tem autoridade espiritual na oração? Porque priorizam mais as coisas do mundo do que momento de oração. É mais importante um passeio. Não estou falando que não deve passear, temos. É mais importante, meu amado, de repente, algo atrativo de que eu estar num culto, de que eu estar numa célula, de que eu estar em comunhão com os irmãos. E eu vou te falar, igreja, quando nós trocamos as coisas espirituais pelas as coisas materiais, nós perdemos autoridade no reino espiritual. Quando você troca, querido, momento de estar junto com o povo orando, quando você troca por alguma coisa que não vai te preencher,
Você está trocando princípios espirituais. E por isso nós queremos orar e querer cobrar Deus. E nada acontece, querido, porque não temos autoridade espiritual. Quer resgatar uma vida de oração? Cumpra os votos. Cumpra os votos de estar na presença de Deus. Falou que vai acordar de madrugada, querido, possa estar fazendo o frio que for, mas se você falou, cumpra. Ore, levante, ore, esteja acordado para orar. Tem que ter autoridade espiritual. Amém? Glória a Deus. Queridos, por que aqueles homens estavam em pecado? Vou mostrar para vocês por que eles estavam com uma vida de pecado. Abre lá em 1 João, capítulo 5. Um dia nós vamos ter um PowerPoint aqui, aí só vai colocar lá no PowerPoint, tá? Mas quando nós tivermos ainda agilizar ali os PowerPoint, então vamos lá. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5, último capítulo. 1 João, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. É bem no finalzinho. Não é o Evangelho de João, é 1 João, é as cartas gerais. Bem lá pertinho da porta de Apocalipse. 1 João capítulo 5, versículo 18. Olha o que está escrito, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Fala glória a Deus. Antes, quer dizer, Deus, antes o guarda aquele que é nascido de Deus. E o maligno não lhe... Por que o inimigo aqui, meu amado, partiu para cima desses homens e deu a maior surra na vida deles? Por que Satanás, por que os demônios aqui deu uma surra ao ponto de ferir eles, de rasgar a roupa deles, de deixar eles machucados, e eles terem que correr daquela casa? Por quê? Porque era uma vida de pecado. Olha o que a palavra de Deus aqui fala, meu amado. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, querido. Não vive na prática do pecado. E o que eu quero que você entenda aqui não é pecadão, querido, é pecadinho. É isso que tira a autoridade do homem. É isso que mina a autoridade espiritual na vida das pessoas. E às vezes, querido, nós estamos perdendo a autoridade espiritual e nem sabemos. Às vezes nós estamos achando que nós estamos o bambambam, querido. Você quer ver uma passagem na Bíblia? Quem que brincou com a autoridade? Sansão. Sansão cansou de brincar com a autoridade. Sansão cansou de brincar com o poder de Deus. Só que naquele dia, meu amado, deu um basta. Quando Dalila ali, que foi... se você for ler a história de Sansão, não foi a primeira mulher que enganou ele, não. A primeira esposa também engana ele. Mas eu não vou ficar contando, não. Quero que você leia para você aprender. Dalila não foi nem a segunda mulher a enganar Sansão, não. Quando ele cai nos enganos de Dalila ali, meu amado, a palavra de Deus fala que toda vez ele brincava, acordava e o poder estava sobre. Mas teve um dia, teve uma hora que ele acordou, o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Quantos cristãos acham que estão tendo autoridade sobre as suas vidas e já perderam a autoridade por causa da religião, porque só querem saber quem é Jesus e porque às vezes querem levar uma vida de pecado? Está na hora de nós sermos libertos, meu amado. Deus, Ele conta com as nossas vidas. Deus, meu amado, Ele quer te fazer você uma pessoa importante sobre a face da terra. O investimento de Deus, meu amado, naquela cruz não foi à toa. Não foi simplesmente, querido, algo que nós temos que deixar cair na história. Querido, eu estou te falando de algo que eu já vivi. Você sabe que muitas vezes eu achava que a história de Jesus era apenas uma história. Quando eu li as parábolas, eu achava que quando Jesus subiu naquela cruz foi uma parábola. E um dia eu precisei acordar para isso, meu irmão. E tive que entender que isso era verdade. E sabe uma coisa que eu aprendi de lá para cá? Que Jesus, meu amado, Ele morreu sim para salvar todos.
que Ele morreu para salvar minha esposa, que Ele se entregou naquela cruz pela vida do meu filho. Mas principalmente, eu nunca mais esqueci isso, que Ele morreu em meu lugar. Foi por mim. Eu não conseguiria subir naquela cruz. Eu, meu amado, não ia apanhar uma noite toda e no dia seguinte, sem comer nada, carregar uma cruz para me morrer sobre ela. E Jesus conhecendo a minha fraqueza, Jesus conhecendo as minhas limitações, Jesus sabia até onde eu podia chegar. Ele decidiu fazer isso por mim. Então toda vez que eu olho para a cruz, meu amado, sabe o que eu lembro? Que eu que teria que estar lá. Que alguém, meu amado, que não merecia, alguém, meu amado, que deixou a mão de sua glória, deixou a mão dos seus momentos maravilhosos com o Pai, para vir sofrer por mim. E todas as vezes que eu olho para uma cruz, querido, eu percebo que aquela cruz me deixou livre, que aquela cruz, meu amado, tirou os meus pés do lamaçal, me colocou sobre pedra, sobre rocha, que aquela cruz, meu amado, colocou meu nome num livro, e esse livro está registrado no céu, aonde a borracha não apaga, aonde, meu amado, o homem não pode burlir, aonde, meu amado, não pode ser acrescentado. Se seu nome está no livro da vida, você tem promessa. Aonde, querido, que quando eu olho para a cruz, eu entendo, querido, que eu recebi uma família. Querido, quando eu olho para a cruz, meu amado, sabe o que eu penso? Que quando tudo isso acabar, a minha vida vai continuar. Tem um lugar reservado para mim. João 15, 3 fala assim, ó, eu vou subindo para preparar, João 14, fala, eu estou indo para preparar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Ele foi preparar uma morada para mim, meu amado. Por isso, quando eu olho para a cruz, é na cruz, meu amado, que eu entendo quem eu sou. É por isso que eu quero que você entenda, querido, que para resgatar a autoridade você tem que olhar para a cruz. É na sombra da cruz, meu amado, que você entende quem você é e por que você está hoje nessa posição, e por que que Deus te escolheu, e por que que Deus colocou uma obra nas suas mãos, e por que passa o que você passar, Ele sabe que Ele é contigo. E a palavra de Deus fala que todos os dias Ele é contigo, meu amado. Mas é quando nós olhamos para a cruz, é na cruz que eu sei quem eu sou. O mundo pode até me saber quem eu sou, mas é na cruz que eu me conheço. É na cruz que eu sei que eu sou limitado. É na cruz que eu sei que eu sou fraco. É na cruz que eu sei que se não for a graça sobre a minha vida, onde eu estaria? É na cruz que eu entendo, meu querido, que eu estou aqui hoje, andando, respirando, porque Jesus me ama, porque eu sou amado de Deus. Mas é só quando nós olhamos para a cruz. Porque quando nós não olhamos para a cruz, meu amado, o mundo às vezes tenta apresentar tantos atrativos, tantas coisas. Nunca esqueça, querido, resgate a sua autoridade aos pés da cruz. Resgate a autoridade que Jesus te deu. Amém, glória a Deus. E para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse Mateus capítulo 10. Hoje vocês viram que foi meio diferente, né? Demos uma passeadinha na Bíblia. Mas esses versículos nós temos que conhecer, meu irmão. São verdades que têm que ser reveladas no nosso coração. Mateus capítulo 10. Só religião não basta. Só saber quem é Jesus não basta. Uma vida de pecado, meu amado, não tem como. Ninguém tem autoridade dessa forma. A única forma de nós resgatarmos a autoridade sobre as nossas vidas é arrependendo agora dessa vida de fracasso e decidir nessa noite ser um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Eu vou te mostrar que a autoridade não está sobre a multidão. A autoridade não está sobre aquele que não tem compromisso. A autoridade não está sobre aquele, meu amado, que quer andar longe, só vê o mover. A autoridade está sobre o discípulo. Quer ver? Mateus capítulo 1,
10:1. 10:1, o que fala? Chamando assim os seus 12, deu-lhe autoridade sobre quem? Os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. A autoridade está sobre quem é discípulo de Jesus. Por isso que Jesus mandou fazer discípulos dele, não discípulos nossos. Eu não sou discípulo. O pastor Joselito, ele é meu discipulador, mas eu não sou discípulo dele. Eu sou discípulo de Jesus. Eu só tenho o pastor Joselito para me ajudar a caminhar. Eu só tenho o pastor Joselito para me ajudar a eu conquistar o meu sucesso. Mas eu sou discípulo de Jesus. Amém? E quem é discípulo de Jesus aqui, nesta noite? Vou perguntar, quem quer ser discípulo de Jesus nessa noite? Levanta a mão. Quem quer ser discípulo de Jesus? Porque está a autoridade sobre discípulo. E a autoridade fala que é sobre quem? Sobre demônios, sobre enfermidade. O que os demônios fazem? Trazer transtorno, destruir aquilo que está feito. E está sob autoridade sobre nós. Amém? Vamos receber essa autoridade sobre as nossas vidas nessa noite. Eu te convido você a se colocar de pé. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar.